Policiais da 4ª DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Caruaru, realizaram várias buscas até cumprirem um mandado de prisão aqui na capital do Agreste, que teve como alvo o Anderson da Silva Costa, tem 37 anos de idade. Este indivíduo há vários dias vinha perturbando a ex-companheira, inclusive durante a madrugada ele pulava o muro e conseguia entrar na casa dela pelo telhado. E além de a espancar, ele ainda acabava furtando alguns objetos, alguns pertences dela. Sabe aqui, doutora Érica Feitosa, delegada-chefe aqui da Delegacia da Mulher, para vocês era questão de honra, doutora, pôr as mãos neste indivíduo. Há vários dias ele tirou o sossego da vítima, né? Inclusive, elemento muito escorregadio, delegada. Na verdade, a vítima vem nos procurando há alguns dias. Tanto que, eu acredito que desde o mês de março, são várias vindas dela à delegacia, informando que vem sendo perturbada, que está tentando pôr fim ao relacionamento, mas ele não aceitava. E aí ela requeriu as medidas protetivas de urgência. Ele foi intimado e não as cumpriu. E vinha, mesmo após a intimação das medidas protetivas, descumprindo reiteradamente, indo à casa dela, entrando, na casa dela na madrugada, enquanto ela estava dormindo, ele conseguia adentrar, pulando o muro. E no sábado, ela veio novamente aqui na delegacia, no dia 5, e noticiou que tinha sido agredida e ameaçada por ele e que estava com muito medo, né? Além do descumprimento da protetiva, tem a violação do domicílio e a perseguição. E quando foi na segunda, ela veio novamente. A gente tentou fazer o flagrante dele, mas infelizmente não o localizou. Até por conta da profissão dele, né? Ele fica o tempo inteiro saindo, então a gente não conseguiu pegar em canto nenhum. Mas, diante da situação, foi representada pela prisão preventiva dele e foi de pronto deferida pelo juiz, e no dia de hoje a gente conseguiu dar cumprimento. Mas vocês tiveram que realizar uma força-tarefa, né, doutora, diante de tantas indas e frustradas, né, de vocês não conseguirem localizar o indivíduo, e aí, diante de tanta busca, de tanta intensidade, né, graças a Deus conseguiram prendê-lo, e agora o que você espera é que ele seja recolhido, né, vai passar por audiência de custódia. Exato, ele vai passar por audiência de custódia, né, a gente estava desde cedo na rua tentando localizá-lo, mas ainda bem que conseguimos êxito, acredito que por volta de 10h30 da manhã, e trouxemos aqui a delegacia para fazer os procedimentos de praxe, né? E encaminhá-lo amanhã para a audiência de custódia. A senhora falou aí de 2 tipificações penais, né, que foram feitas em relação a ele, a quebra de medida protetiva e a própria violência doméstica, né, o fato dele ter lá agredido. Agora, o fato dele ter subtraído alguns pertences da vítima é caracterizado também como subtração, como furto, ou não, doutor? É o fato justamente deles conviverem maritalmente e isso acaba o isentando? Não, é porque assim, como desde março foram diversos crimes cometidos por ele, acredito que em número de 5 inquéritos policiais que temos aqui, de março para cá. Então, o furto foi em um procedimento. Inclusive, hoje, quando a gente conseguiu contato com a vítima, ela narrou que encontrou roupas dela queimadas por ele, que seria outro crime. Mas no procedimento específico em que foi pedida, que foi representada pela prisão preventiva, os crimes tipificados foram esses que eu narrei, né? O descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal, invasão do domicílio e perseguição. Não que ele não tenha cometido mais crimes, mas foram em outros inquéritos que vão ser posteriormente enviados ao Ministério Público. Mas só aí a senhora citou 5 crimes. E ainda teria, né, esse dano, que foi em outro procedimento, e teria esse suposto furto, que eu também vou analisar em outro procedimento. Mas certo é que ele vinha perturbando bastante a vida da vítima. Ela disse que não conseguia mais dormir, porque sempre que estava dormindo, qualquer barulho dentro de casa, ela já acordava assustada, achando que era ele, né? Uma situação muito complicada, que ainda bem a gente conseguiu dar uma resposta, embora, infelizmente, aconteceram várias situações até a gente dar a resposta, mas eu acredito que de agora em diante ela vai ter um pouco de sossego. E aí, doutora, se não está... o relacionamento não está fluindo, beleza, vamos embora, partir para outra. Ela arranja outro, ele arranja outra, vida que segue. Isso, mas infelizmente, né, alguns homens têm dificuldade, né, de entender isso
e de entender o fim do relacionamento, e quando a mulher coloca o fim, o basta, né? As agressões e a violência doméstica ainda persistem. E com essa vítima não foi diferente. Pois é, e assim, o fato do cara ser muito possessivo, ser muito violento, ser muito ciumento e tal, são situações que enfraquecem a relação. Então, ele tem que analisar, olhar no espelho e ver que ele foi o causador do fim do relacionamento, né? Tudo começou devido justamente a esse comportamento abusivo. E assim, depois que está posto o fim, não adianta discutir, né, querer voltar atrás, enfim. É aceitar e tentar seguir a vida, né? O que é muito difícil para algumas pessoas que a gente vê, né, diariamente aqui na delegacia, infelizmente. Semana passada a senhora fazia a divulgação, né, das ações da Delegacia da Mulher no primeiro trimestre. E essa semana também muito intenso, muito trabalho. E vocês ontem, inclusive, prenderam um indivíduo armado aqui em Caruaru? Isso, a gente foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. E aí a gente achou uma arma ilegal na casa, com munições, e foi feito flagrante, né? A gente apreendeu essa arma de fogo, que era um revólver calibre 38, e 3 munições de igual calibre foram apreendidas, e foi feito lavrado flagrante e arbitrado fiança em razão da pena do crime, né, do artigo 12, ele comportar a fiança, a gente arbitrou, ele pagou e foi liberado. Mas essa ação de vocês aqui da Delegacia da Mulher pode ter pode ter resultado em terem evitado um crime de feminicídio. A gente, quando tira uma arma de fogo de circulação, é bem importante. Qualquer ação policial que consegue retirar essa arma de fogo, em razão de se ter uma arma de fogo ilegal em casa, né, com algum intuito bom não é, né, que eu sempre falo isso. Então, a partir do momento que a gente conseguiu tirar essa arma de fogo, pode evitar outros crimes a ser cometidos, e também o manuseio de arma de fogo por quem não tem, né, um treinamento específico, que acaba que enseja e acontece alguns crimes indesejados, ou então um indivíduo um ladrão, por exemplo, que sabe que tem essa arma de fogo na casa de alguém, vai lá, né, e subtrai para cometer novos crimes. Então, assim, arma de fogo ilegal, sempre é importante retirá-la de circulação, porque ela pode parar em mãos erradas. Parabéns aí pelo trabalho, doutora Érica Feitosa, né? Portanto, o indivíduo que acabou sendo preso por força desse mandado de prisão aqui em Caruaru, o Anderson da Silva Costa, 37 anos de idade, mais um que dança na chapa quente, que acaba sendo preso pela equipe da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.